percebeu que nós estamos no mercado do Ver-o-Peso, em Belém do Pará, uma das cenas mais conhecidas desse país. Mas será que você sabe que esse espaço, que desde 1627 é ocupado como troca de produtos como cupuaçu, como tucumã, como açaí, também guarda muitas outras histórias sobre a nossa cidade e sobre o patrimônio nacional? Será que você sabe que no entorno do nosso bairro, que é o bairro da Campina, nós temos uma quantidade muito significativa de casarões que contam a história da cidade, da forma de viver e sua ocupação? Mas será que você sabe que esse espaço também pode ser um exercício de pensar a história do Brasil? Você está convidado a assistir nosso vídeo a partir de agora. Bom, como você já percebeu, bastou mudar um pouquinho o ângulo que você percebeu que os casarões que aqui estão remontam ao final do século XIX, início do século XX. Eles serviam para muitas utilidades, entre elas, no primeiro piso, o comércio e no segundo piso, a habitação. Só que no Ver-o-Peso, esses casarões guardam uma característica muito interessante, eles nunca deixaram de ser ocupados. Hoje, no início do século XXI, essa habitação ela deixou de ser um elemento importante para essa região, mas ainda guarda na sua arquitetura toda uma formação histórica muito interessante. Bom, você já deve ter percebido que o cenário mudou novamente. E aí tem uma história muito legal para contar para vocês. Que onde nós estamos, ao lado da Igreja das Mercês, lá no século XVIII, nós tínhamos uma praia, do qual vai originar as primeiras ocupações no bairro da Campina. Mas por que a gente está falando disso? Quer ver? Olha para o lado. Bom, uma das tarefas mais interessantes para a gente fazer é pensar como as nossas cidades elas eram nos séculos anteriores do que nós vivemos. E um dos pontos interessantes para a gente discutir isso são as ruas. Nós estamos na rua 15 de Novembro, que fica no bairro da Campina, aqui próximo da Igreja das Mercês e do Lago das Mercês. Mas você consegue imaginar que isso aqui era uma praia? Exatamente. A praia deu origem a um processo de aterramento cujo interesse maior era fazer a ocupação imobiliária. E essa ocupação no século XIX não só criou um quarteirão novo para a cidade, quando nós estamos, mas também construiu uma série de prédios que são icônicos para Belém do período da borracha, como uma quantidade muito grande de bancos que até hoje existem, embora tenham mudado a sua finalidade. Por que isso é importante? Porque na sua rua, na sua cidade, no seu estado, também existem espaços assim. No caso de Belém, esses espaços nos possibilitam construir uma imagem mental sobre a arquitetura e todo o desenvolvimento urbano que a cidade nos traz. Bom, os espaços públicos, eles não são uma herança apenas de origem portuguesa. As sociedades indígenas, as sociedades tupis, que habitavam a região da planície da Amazônia, também tinham grandes espaços de convívio que serviam não só para as suas festividades, como também para seus ritos religiosos. Mas a partir do século XVI, aqui na Amazônia, a introdução de largos, como é o caso do Lago das Mercês, remonta a uma tradição nacional muito importante. No nosso caso específico da Amazônia, o Largo das Mercês ele ocupa um lugar singular na cidade, porque ele é um dos primeiros espaços ocupados no bairro da Campina que vão trazer para cá uma vida que é um pouco diferente daquela do século XVII. É difícil nós imaginarmos, por exemplo, que nos espaços que nós estamos aqui, nós tínhamos a criação de gado. Num espaço que hoje está arborizado, iluminado, lá no século XVII para o século XVIII, os pares de mercedários traziam gado do Marajó para serem criados nesse espaço, para depois disso serem vendidos para a cidade, cuja vida cotidiana da cidade ela era muito ruim do ponto de vista alimentar. Por que a gente está falando isso? Porque guardam em si traços muito característicos desse processo. Por exemplo, você vai conseguir perceber a existência de uma mão de obra escrava nessa região. E essa mão de obra escrava na região tinha, nesses largos, um dos seus afazeres muito mais importantes, que era o de transporte. Transportar água, transportar comida, transportar pessoas, transportar alimentos, transportar toda sorte de produtos que pudessem ser utilizados no seu cotidiano. Por que isso é um dado curioso para o nosso trabalho e para o nosso vídeo? Que no entorno desses largos nós temos a habitação. Diferente da área do Ver-o-Peso, onde você tem só a ocupação de origem comercial, nesse largo aqui você tem a presença da habitação no segundo piso. E eram habitações que no século XIX guardavam características muito diferentes do que a gente tem hoje. Essa imagem linda que você está vendo aí
do espaço que compõe o Largo das Mercês, que, aliás, tem esse nome por causa da Igreja dos Mercedários, tão importante para a história de Belém, que vieram para esse espaço logo após 1640, quando lhe doaram esse terreno que está atrás da gente, e você consegue perceber a monumentalidade dessa construção. Como é que você consegue perceber isso? Através das duas torres sineiras, da fachada da igreja, que é muito significativa, como também você consegue perceber a extensão da nave da igreja em direção à Bahia. Sabe por que é interessante isso? Lá atrás dessa igreja você conseguia perceber um espaço de interligação com um forte que existia lá atrás de uma região que não era aterrada como é hoje. Sabe por que nós devemos observar isso tudo com muito carinho e cuidado? Porque nós não temos somente a torre da igreja, nós não temos só a monumentalidade da fachada e sua característica convexa. Ao lado dela nós temos o convento, que foi construído de forma muito devagar, até ser plenamente utilizado no final do século XVIII para o século XIX. E pelas imagens que vocês estão vendo, duas características são muito importantes. A primeira delas, o tamanho do ádrio, o tamanho do espaço anterior, onde serviu durante o século XIX, em especial para o momento mais delicado da história dessa cidade, que é a cabanagem, como trem de guerra. Lá não existiam só pólvora, como existem até hoje um conjunto muito significativo de canhões que foram utilizados pelas forças imperiais contra os cabanos. E no dia 20 de agosto de 1835, nós tivemos a maior batalha da cidade, que é a Batalha do Trem de Guerra. E esse largo como um todo e esses casarões assistiram não só o momento da cabanagem ser estabelecido, como também assistiram seus prolongamentos a partir de 1840, 1850, que estabeleceu nesse momento um detalhe muito curioso, que é uma Belém marcada pela ausência significativa de pessoas. A mortandade muito grande, o medo dos revoltosos, fez com que Belém esvaziasse e só fosse florescer novamente a partir de 1870, num outro período, que é o período da borracha. Um exercício interessante para nós começarmos a detalhar os casarões é observar as suas diferenças. Por exemplo, esse casarão que você observa lá atrás, de tonalidade de azul branco, ele é um dos mais antigos casarões de Belém, porque ele remonta a uma cidade que ainda é colonial. Nós tivemos, na metade do século XVIII, um arquiteto italiano, famoso no Brasil inteiro, chamado Giuseppe Landi, veio para cá e trouxe características diferentes de construir. Não só construiu 2 pavimentos, mas também construiu um telhado, que hoje vocês percebem que é um pouco diferente, mas com as beiras. Por que ele construiu aqui, no canto de hoje é o Largo das Mercês, com a antiga Rua das Cadeias e depois onde vai ser a Rua dos Mercadores? Exatamente pelo nome que você está estabelecendo. A Rua dos Mercadores é a mais antiga via de comércio dessa cidade e traz, desde o século XVIII, uma ocupação imobiliária muito interessante. Você consegue perceber, a partir de estudos, que você tem casas, sobrados, que vão estabelecer interessantes relações econômicas. Por exemplo, pessoas muito aquinhoadas do ponto de vista econômico tinham ali a obrigatoriedade de não só construir, mas também de alugar essas casas. Fazer, por exemplo, com que é um relato muito interessante, claro, que uma senhora, uma rica senhora, tinha a herança de mais de 10 casas que ela alugava nessas ruas. E no seu testamento já indicava que a parte térrea, na parte da frente dessa edificação, era uma parte para o comércio e a parte de trás de serviço e em cima a moradia que nós tanto falamos. Mas para você entender direitinho essas modificações, a gente vai te dar um exemplo um pouco mais recente. Você percebe agora que a imagem que a gente está vendo é um pouco diferente da imagem que nós mostramos para vocês anteriormente. Nesse casarão que nós estamos vendo agora, você percebe um ponto muito interessante da cidade, que é o revestimento a partir da azulejaria. Essa azulejaria, ela ganha para a cidade de Belém tonalidades muito bonitas, 2, 4, 6, 16 tons, que são trazidos das mais diversas regiões do mundo. E essa relação ela é não só importante, mas como ela mostra um desenvolvimento econômico muito ativo a partir de 1870. Famílias de comerciantes, famílias de pessoas que tinham muitas posses, começaram a revestir os seus casarões através dessa azulejaria. Nesse caso específico, nós temos a utilização para o comércio.
E esse comércio era o mais variado possível, desde o processo da venda de faianças para a venda de tecidos que eram importados das mais diversas regiões do mundo, como também a venda de produtos que são muito específicos para nós, como, por exemplo, a venda de animais. Nós temos no entorno do Ver-o-Peso lojas especializadas em vendas de jabutis, em vendas de macacos e, pasmem, até em venda de cobras. Esses produtos todos que são localizados nessa região, eles vão ganhar muita notoriedade para os estrangeiros que vêm para cá a partir do período da borracha. Mas é interessante você perceber que esse processo de ocupação ele não está localizado só no comércio. Atrás, como nós falamos anteriormente, você tinha uma pequena cozinha, mas ao lado desses casarões nós tínhamos uma escadaria que levava para o segundo andar na parte mais íntima da casa. Que essa parte da frente da casa ela é mostrada pelo 3 portadas ou 4 portadas. Abre-se essas portadas e a gente tem uma sala. Essa sala de estar, que agora consegue perceber a rua, consegue perceber os largos, consegue perceber as praças, ela é entrecortada por uma alcova. Um espaço que servia ora para reuniões mais fechadas de negócio, ora para receber um viajante ou um parente distante para uma estada mais curta na sua casa. Depois você tem uma sala de jantar com aparelhamento, que para as famílias mais ricas era um aparelhamento que era trazido da Europa para cá, e após isso nós temos os quartos nos corredores, fazendo com que um pequeno lavabo muitas vezes existisse do lado direito ou esquerdo da casa e lá atrás o banheiro. Depois de tudo que nós vimos, as transformações urbanas que Belém apresenta do século XVIII até o século XXI, nós vamos fechar a nossa caminhada através do conhecimento que a Paris da América, essa loja tão icônica de Belém, mostra para um cenário completamente diferente daquilo que a gente estava vendo antes, né? Aqui nós não temos mais não só a venda dos tecidos, como eram importados a partir do século XIX para o século XX, né? O que existia de mais rico na Europa, o que existia de mais rico na França, o que existia de mais rico na Inglaterra, em Paris, em Lisboa. E nós temos aqui a transformação de uma cidade que se embeleza e se aburguesa. Não só os ricos ornamentos que aqui estão nas beiradas das janelas, não só na vidraçaria que é ricamente ornamentada, não só no relógio que aqui estabelecia, mas na própria estrutura arquitetônica da casa, que fazia com que os trabalhadores tivessem um andar específico para eles, mas também um lugar específico onde nós estávamos, numa relação onde você podia observar a Rua Santo Antônio tão rica, né, desse passear, né, desse aformoseamento burguês que Belém sofre no final do século XIX para o século XX. A partir dessa experiência que nós tivemos, eu queria agradecer ao SESC Nacional, ao Departamento Nacional de Cultura, pela essa oportunidade de nós falarmos sobre o nosso patrimônio histórico, de como ele é importante para ser preservado e divulgado. Divulguem esse vídeo e também assistam a todos os outros do nosso canal para que a gente conheça também a história do nosso país.